Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O governo Lula está derretendo. Em 1 ano e meio não avançamos absolutamente nada. E a vida do brasileiro apenas piorou. Estamos pagando mais impostos sem ter qualquer contrapartida, apenas para sustentar nas estruturas de poder um bando de vagabundos incompetentes e corruptos. O governo Bolsonaro deixou 54 bilhões no caixa. Lula estourou o orçamento em 230 bilhões. E só quem ganhou com isso foram os bancos, que, segundo a denúncia do Ciro Gomes, compraram precatórios por 50% do preço e receberam do governo o valor integral, um lucrinho de 100%, algo que o governo até agora não explicou. Todas as estatais que batiam lucros recordes no governo Bolsonaro agora dão prejuízos de bilhões. Os vencedores da licitação para desviar mais alguns bilhões de reais da refinaria Abreu e Lima foram a Novonor e a Andrade Gutierrez, duas das principais empreiteiras envolvidas na Lava Jato, o maior esquema de corrupção já registrado na história moderna. Isso sem falar nas demais empresas, outrora enroladas até o pescoço em corrupção, que os togados estão ajudando na reabilitação para participarem de licitações e de acordos de leniência cujas multas estão sendo canceladas. O desmatamento e as mortes de Yanomamis, que eram uma das principais críticas do governo Bolsonaro, dispararam no governo Lula. Nas relações internacionais, fomos rebaixados de anões a pigmeus. O governo colocou o país no eixo do mal. O cachaça só tem feito alianças com ditadores, narcoditadores e fundamentalistas islâmicos. Como se não bastasse, esses dias o maior banco do mundo, JP Morgan, afirmou que o Brasil assumiu o posto de pior mercado de ações do globo. O que significa que sobre vários aspectos já estamos no fundo do poço. E não tem mais como o consórcio ficar passando pano para isso tudo. Essa semana viralizou nas redes sociais a fala do William Bonner, que cabisbaixo foi obrigado a noticiar que as contas do governo tiveram um rombo de quase 60 bilhões de reais somente em fevereiro. As contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, fecharam fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para um mês de fevereiro desde o começo da série histórica há 28 anos. Para quem não sabe, déficit primário é quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo, fora o pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, mesmo com o Haddad taxando até o ar que respiramos, sacrificando principalmente os mais pobres que eles fingem defender, ainda não paga os gastos nababescos que essa quadrilha que voltou à cena do crime vem fazendo. Em 1970, o economista americano Arthur Laffer sugeriu a existência de uma relação não linear entre as taxas de impostos e a receita fiscal. Funciona assim: quando as taxas de impostos são muito baixas, o governo arrecada pouca receita. E não precisa ser um gênio para chegar nesta conclusão. Mas, por outro lado, essa lógica não se aplica no extremo oposto. Quando as taxas de impostos são muito altas, a atividade econômica é desestimulada, os incentivos para trabalhar e investir diminuem, aumenta o índice de sonegação e, consequentemente, a arrecadação também cai. Ou seja, a curva de Laffer demonstra que existe um limite para a cobrança de impostos e que o governo que ultrapassa esse limite vai acabar arrecadando menos. Paulo Guedes é um grande entusiasta da curva de Laffer e foi justamente através da diminuição de impostos que o governo Bolsonaro bateu todos os recordes de arrecadação. Claro que o Lula não sabe o que é curva de Laffer, mas o Haddad e sua equipe sabem muito bem. No entanto, temos que entender que para essa quadrilha que tomou o país de assalto, quebrar a classe média é mais importante do que apenas arrecadar mais receita. Preste atenção nessa fala do Olavo de Carvalho. O pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz agora é o comunismo, tio, mas agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento.
Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Quer dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Mas calma que nem tudo está perdido. Estamos prestes a ter uma reviravolta. E é isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, não existe nada mais importante do que se manter bem informado. E em uma época onde as redações dos grandes veículos de imprensa estão tomadas por militantes travestidos de jornalistas, temos que valorizar e apoiar o jornalismo independente. Aquele que vai nos manter bem informado, mostrando a realidade à nossa volta sem qualquer viés ideológico. E são pouquíssimos os jornais que eu confio. Um deles é a Gazeta do Povo. Há pelo menos uns 10 anos, todas as manhãs e à noite antes de dormir, eu entro no portal da Gazeta do Povo e leio todas as notícias e matérias do dia. Inclusive até para poder preparar as pautas dos vídeos aqui do canal. A Gazeta do Povo traz informações relevantes e sem aquele viés progressista, sem aquela lacração que ninguém aguenta mais. E claro, a Gazeta conta com os melhores colunistas de opinião do país. Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, Cristina Grêmio, Rodrigo Constantino, Roberto Mota, Lacombe. Hoje, a Gazeta do Povo já possui mais de 100 mil assinantes no Brasil todo. Mas não se engane com o número, porque isso ainda não é suficiente para o equilíbrio financeiro do jornal, que não recebe dinheiro público. Na Gazeta, você não vai se deparar com as propagandas oficiais do governo, e é justamente por isso que consegue fazer um jornalismo sério e confiável. Mas para isso, além dos colunistas de opinião, a Gazeta conta com mais de 70 jornalistas espalhados pelo país. E somos nós, os assinantes, que mantemos tudo isso. Se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, até quarta-feira, dia 3 de abril, você pode fazer sua assinatura por apenas R$ 5,00 por mês nos primeiros 6 meses. São só R$ 5,00 por mês para ter acesso ilimitado ao melhor e mais confiável jornal do país. Para poder participar dessa promoção, acesse o meu link em parceria com a Gazeta, gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. Lembrando que não tem fidelidade, então se você não gostar, é só cancelar a assinatura de maneira rápida e simples. Mas eu tenho certeza que você não vai querer fazer isso. Bom, a promoção encerra quarta-feira, então não perca tempo, já dê um pause aí no vídeo e acesse gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. Ou aponte o seu celular para o QR Code. Feito? Então vamos lá. A prisão do Mauro Cid, logo após a repercussão dos áudios, comprova que tudo que o tenente-coronel disse é verdade. Eu vou dizer pelo que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Ou seja, essa nova prisão do Mauro Cid expôs de maneira contundente a polícia política e o regime de exceção que estão em voga no país. E isso se deu logo depois da coletiva de imprensa em frente ao Capitólio, onde o regime foi exposto para a mídia americana.
E depois do imbróglio envolvendo o jornalista português, onde o regime foi exposto para a mídia europeia. Sem ter cometido nenhum crime, sendo afastado por mera jogada política do Poder Judicial, que assim afasta aquele que é considerado o mais popular presidente da história do Brasil. É o primeiro presidente inelegível sem praticar corrupção, quando, por exemplo, o atual presidente Lula foi condenado em várias instâncias. Isso não o impediu de estar agora na presidência. 2 pesos, 2 medidas. Agora, Jair, o mito, o capitão do povo, o presidente mais amado de sempre do Brasil, fica de fora das eleições até 2030, numa altura em que não há palavras para descrever o abismo em que o Brasil mergulhou. Censura, jornalistas sem voz, silenciados à força, com redes sociais deitadas abaixo, contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados. Televisões emblemáticas e carismáticas como a Jovem Pan são mandadas fechar pelo Ministério Público. Presos políticos e detidos sem os devidos processos legais. Pessoas inocentes a usar tornozeleira eletrónica. Deputados federais condenados a penas de prisão por apenas exprimirem a sua opinião. Deputados com mandados cassados por, imagine-se, possíveis fraudes no futuro. Isto é real, aliás, é surreal e está a acontecer no Brasil. Um Brasil que recebe ditadores sanguinários que visitam o país agora, em pleno 2023, com honras de chefes de Estado. Juízes do Supremo que assumem luta pessoal contra a direita, contra o bolsonarismo, assumem que tudo fizeram para deitar abaixo o anterior presidente. Os juízes sem qualquer imparcialidade. E um presidente da República no Brasil atual que jurou vingança, que se orgulha em ser comunista e que está empenhado em destruir a família, dividir a sociedade, causar o caos e eliminar opositores um por um. Esta é, resumidamente, toda a genética autoritária da nefasta esquerda, encarnada num homem, Lula da Silva, que roubou o Brasil como ninguém e vai agora destruir e desmatar e arruinar o que resta do país, com a cumplicidade ainda por cima de vários conservadores liberais que se acovardaram e que tornaram este pesadelo possível. Como eu venho falando, toda essa perseguição contra o Bolsonaro e a narrativa envolvendo o golpe de Taubaté estão apenas fortalecendo o bolsonarismo. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em uma eventual disputa eleitoral pela presidência da República. Esta é a primeira pesquisa que começa a refletir de maneira tímida a realidade do país que as pesquisas até então escondiam. De acordo com o levantamento, no principal cenário, Bolsonaro teria 37,1% das intenções de voto contra 35,3% de Lula. Nesse cenário, aparecem aí na sequência o Ciro Gomes com 7,5%, a ministra Simone Tebet com 6,1% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com 1,8%. Já em um eventual cenário de segundo turno com apenas Bolsonaro e Lula na disputa, o ex-presidente continua numericamente à frente, com uma diferença bem pequena mais à frente. No caso, 41,7% das intenções de voto contra 41,6% do cachaça. Entre os entrevistados nesse cenário, 11,4% disseram que votariam em branco, nulo ou em nenhum, e 5,3% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 22 de março e ouviu 2.024 eleitores em 162 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. O levantamento também demonstrou que a reprovação ao atual mandato de Lula subiu nos últimos meses, superando a marca de 50% em 4 regiões do país. A única exceção é o Nordeste. As desaprovações são maiores nas regiões Sul, 57,8%, Sudeste, 53% e Norte e Centro-Oeste, 51,7%. A região Nordeste é a única onde a maioria ainda apoia o Lula, 59,9%. Mas na média geral do país, a gestão petista é desaprovada por 48,8% e aprovada por 46,6% dos brasileiros. Outros 4,6% não souberam ou não opinaram. A queda na popularidade do criminoso que ocupa a presidência da República já havia sido detectada em levantamentos anteriores feitos por outros institutos, como a Quest, Atlas Intel e até o Datafolha.
o que deixará Lula em situação complicada em relação a outros adversários da direita e da centro-direita em 2026. Ainda de acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Paraná, em outros cenários de segundo turno, Lula empatou tecnicamente com Tarcísio e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, a esposa de Bolsonaro foi a que mais levou vantagem em cima do petista, ficando à frente de Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e até do próprio Tarcísio, o que comprova que a maior parte da população não comprou a narrativa do golpe e vai apoiar o candidato que Bolsonaro indicar. E esse apoio só tende a fortalecer se Bolsonaro for preso. Afinal, nada concede mais capital para um personagem político do que uma perseguição considerada injusta pela população. Uma prisão injusta o converte em mártir de sua causa. A Lava Jato e a prisão do Lula só fez com que o lulopetismo ficasse mais forte entre os esquerdistas fanatizados, justamente porque estes o viam como perseguido político, alvo de uma prisão arbitrária por parte de um complô que recebia instruções da CIA. No entanto, a grande maioria dos brasileiros não acreditava nessa bobagem inventada pela esquerda. A grande maioria dos brasileiros entende que a prisão de Lula foi plenamente correta e justa. Afinal, estamos falando do responsável pelo maior esquema de corrupção que se tem registro na história e que foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes. Já uma prisão contra Bolsonaro não será vista como arbitrária apenas entre seus apoiadores mais fiéis, mas sim pela maioria esmagadora do país. Repetindo o que eu disse no último vídeo, imagine o que vai acontecer se a maior liderança da oposição, se o presidente mais popular que este país já teve, ser colocado na prisão sem ter cometido qualquer ato que o brasileiro possa identificar como sendo um crime de fato. Bolsonaro não roubou, Bolsonaro não recebeu propina, Bolsonaro não participou de nenhum esquema de corrupção, mas poderá ser preso por uma suposta e delirante tentativa de golpe que jamais aconteceu. Golpe esse que, se tivesse sido levado a cabo pela boa parte do país, aplaudiria de pé. Xandão sabe que essa prisão causará uma verdadeira convulsão social, tornando o bolsonarismo uma força avassaladora e imbatível. Por outro lado, se não prender o ex-presidente, o tribunal de exceção que ele criou para perseguir opositores do regime ficará ainda mais exposto para o mundo, tornando o bolsonarismo uma força avassaladora e imbatível. Exatamente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu tenho um recado rápido e importante. Este canal depende de você para continuar existindo. Como você deve saber, por conta de toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, o canal foi desmonetizado. Há mais de 1 ano e meio, eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo. É por isso que os vídeos aqui não são interrompidos por propagandas. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Também não deixe de assinar a Gazeta do Povo por apenas R$5 mensais através do link gazetadopovo.com.br/Luiz Camargo. O link também está fixado aqui no primeiro comentário, ou é só apontar seu celular para este QR Code que está aparecendo na tela. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo, não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e me siga em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!